De tempos em tempos surge nas minhas caixas de mensagens alguém dizendo: Wellington, acabei comprando o Bitcoin porque você falou que estava com chances de subir, ou acabei vendendo porque você acreditava que o mercado ia cair e acabou que não aconteceu aquilo que você esperava e eu perdi dinheiro. E aí, pessoal, para que vocês parem de seguir dicas de terceiros, parem de comprar ou vender por conta do que alguém falou, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui uma estratégia básica, simples e vencedora que você pode seguir, ou então para que você possa montar a sua própria estratégia, mostrar para vocês como é que constrói uma estratégia, dar umas ideias aí e também falar por onde começar e onde estudar. Meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aí como construir uma estratégia, dar um exemplo prático e funcional para que você possa executar as operações. Você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhuma das dicas incríveis de estratégias aqui do canal. Então quer saber como parar de seguir dicas de terceiro e usar a sua própria estratégia? Bora pro vídeo de hoje. Prontinho, pessoal, cá estou então no gráfico diário do Bitcoin. Agora imagine que se você, em vez de ficar seguindo dica de youtuber aí nas suas estratégias, você tivesse a sua própria estratégia de trading, seguisse a sua própria orientação e passasse a ser mais consistente, mais vencedor. Já falo aqui para vocês há muito tempo dessa ideia de você ter a sua própria estratégia, de você parar de seguir dica de terceiro, que você vai passar a ganhar dinheiro no trading e vai parar de perder, caso você seja essas pessoas que ficam comprando e vendendo a todo momento e acaba perdendo até mesmo por conta das taxas, mesmo que a sua estratégia seja vencedora. Então, para ajudar vocês a lidar com isso, vou aqui mostrar para vocês um exemplo de estratégia que eu fiz aqui em pouco tempo. Peguei uma ideia simples de cruzamento de médias, criei aqui em planilha para vocês e vou mostrar para vocês isso na prática e mostrar onde vocês podem estudar e aprender para começar a criar suas próprias estratégias usando o Excel, tá? Porque, como vocês sabem, você não pode simplesmente criar uma estratégia de trading aqui, olhar para o gráfico e dizer, oh, eu acho que vai cair e aí vender, ou então eu acho que vai subir e aí comprar. Você precisa testar aquilo historicamente, você precisa ter dados e fatos para embasar a sua estratégia e você então tomar a decisão mais acertada possível, beleza? Dito isso, vamos então para o Excel. Estou aqui com os dados do Bitcoin, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem esses dados. Aqui eu estou utilizando dados históricos do Bitcoin desde 31 de março de 2013 até os dias atuais, beleza? E aqui o que é que eu fiz com esses dados? Eu basicamente tenho aqui a data, a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do preço, ali de cada dia desde 2013 até os dias de hoje. E aí o que eu fiz com isso aqui? Eu peguei uma ideia básica, que é a ideia de cruzamento de médias, tá? Então, se as médias móveis se cruzam para cima, a gente compra. Se elas se cruzam para baixo, a gente vende. E aí, para criar uma estratégia, eu criei 4 médias móveis. Para fazer isso aqui, pessoal, basicamente, criei uma média de 5, de 10, de 20 e de 35 períodos. Basicamente, para isso aqui, para calcular a média de 5, eu fiz uma soma dos últimos 5 dias, tá? Incluindo o dia atual, e dividi por 5. Pronto, já tenho a média móvel aí dos últimos dias, e assim eu fiz com todas as outras médias. Então, basicamente, somando os últimos X períodos, dividindo pela quantidade de períodos, a gente acaba tendo aqui a média móvel, e essa média vai se arrastando ao longo do tempo. Cada vez que o preço se move, ela vai se movendo junto, mas sempre ela vai estar atrasada em relação ao preço. Então, é bom e importante entender isso aqui. Uma média móvel, ela sempre vai ser atrasada. Então, o preço vai se mover primeiro para depois a média móvel se mover. Para você ter uma estratégia com médias móveis que é lucrativa, ela precisa ser uma estratégia que se torne uma seguidora de tendência, ou seja, que ela pegue o ativo, você compre o ativo uma vez que ele indica a compra e depois essa tendência se perpetue por bastante tempo para que você consiga ser lucrativo, tá? Então, tendo essa ideia na cabeça, calculei essas 4 médias móveis aqui e a minha ideia é a seguinte: quando a média de 5 estiver acima de todas as outras, tá? A de 10 estiver acima da de 20 e da de 35, a de 20 estiver acima de 35, ou seja, quando todas as médias estiverem uma acima da outra, a gente vai comprar. Quando todas as médias estiverem uma abaixo da outra, ou seja, os menores períodos estão abaixo e os maiores períodos estão acima, a gente vai vender, beleza? Isso aqui seria basicamente, olhando de forma visual, seria basicamente essa ideia aqui. Olha só, vamos pegar aqui o gráfico e olha só, aqui a gente tem o preço, por exemplo, tá?
Aqui a gente vai ter a média de 5. Vamos mudar aqui a cor. Vamos ter a média de 10. Vamos mudar aqui a cor. Vamos ter aqui a média de 20. E vamos ter a média de 35. Ok? Então, quando todas essas médias móveis aqui estiverem apontando para cima, uma acima da outra, a gente vai comprar. Quando for o contrário, a gente vai vender. Essa é a estratégia básica, tá? Para calcular isso aqui no Excel, pessoal, o que é que eu fiz, tá? Pegando aqui de forma bem básica, mostrando para vocês. Calculei as médias móveis, que eu já mostrei para vocês. Então vamos ver aqui como eu fiz os cálculos. Eu já mostrei como eu fiz o cálculo da média. E então eu calculei aqui esse sinal, que basicamente ele diz para a gente o seguinte. Ele calcula e coloca aqui no Excel, nessa célula. Então eu usei aqui os condicionais if e and, quer dizer se e alguma coisa acontecer. Então se x for verdadeiro e y for verdadeiro, aconteça tal coisa. Se não, aconteça outra coisa. Então, basicamente é isso que o condicional if faz aqui. Fiz isso aqui para calcular. Se todas as médias estiverem uma acima da outra, compra. Se todas as médias estiverem uma abaixo da outra, vende. Se não for nenhum desses dois casos, fica de fora. Basicamente é isso que eu fiz o cálculo aqui. Fiz isso aqui, qual é o próximo passo? O próximo passo foi colocar um filtro. Aqui a gente vem em dados, tá? Em data, clica em filter. E aqui no filtro eu posso escolher. Então eu posso escolher para mostrar apenas os dados que eu quero aqui. Então eu vou tirar para ele não mostrar os dados fora. Eu quero só que mostre os dias que estava na compra ou estava na venda. Tá? Tiro o dado de fora, fiz isso aqui, copiei todos esses dados aqui, depois de filtrar, e colei aqui. Tá? Após colar eles aqui, o que é que eu fiz? Eu então calculei mais uma vez, né? Coloquei um filtro aqui, deixa eu tirar o filtro para vocês. Tirei o filtro. O que é que eu fiz? Fiz mais um condicional para calcular o seguinte, para calcular a virada do sinal. Quando acontece uma virada, quando as médias estão subindo e de repente elas cruzam para baixo, quando elas estão caindo de repente cruzam para cima. Então eu peguei essa ideia de virada do sinal e adicionei aqui condicionais para fazer isso, tá? Então, se a gente tiver no dia atual um dia de compra e no dia anterior era um dia de venda, quer dizer que as médias se cruzaram. Então a gente vai comprar aquele ativo. Quando for o contrário, a gente vai vender. E se nenhuma dessas condições for atendida, tá? Se a gente não tiver uma virada de compra, uma virada de venda, a gente vai manter a operação anterior. Então, se a gente tiver comprado anteriormente, vai manter a compra até que o sinal contrário aconteça. E se a gente tiver entrado numa venda e enquanto não surgir um sinal de compra, a gente vai manter a venda até que a compra aconteça. Aqui eu tenho para vocês uma versão mais robusta dessa estratégia que eu apresentei para vocês, que é a estratégia que o pessoal lá do grupo VIP tem acesso. Essa versão mais robusta, ela além de usar as médias móveis, ela usa outros conceitos para dar o sinal de compra e de venda e ela acaba tendo um resultado bem bacana ao longo do tempo, tá? Dito isso, olha só, ele sempre vai indicar compra. Tá? Por exemplo, indicou compra aqui. Você só sai da operação quando ele indicar venda. Entrou na venda, só vai sair da operação quando ele indicar compra. E assim por diante. É isso que eu estou simulando aqui na estratégia do Excel. Tá? Fiz isso aqui, calculei isso aqui. O que eu fiz então? Adicionei um filtro na coluna da virada do sinal e filtrei. Excluí os dias que foi fora e os dias que foi manter a operação anterior. Com isso, eu tenho só os dias em que aconteceram as viradas de sinais. Só os dias em que teve compra, só os dias que teve venda, sem repetições. Então eu pego isso, copio todos esses dados e colo aqui nessa nova planilha. Tá? Aqui, o que é que eu fiz, pessoal? Eu calculei o resultado de cada operação em porcentagem. Então, por exemplo, se o dia atual é um dia de compra, basicamente eu quero calcular então o resultado de uma possível compra. Tá? Eu vou pegar e tirar, diminuir, né? Fazer fazer uma subtração, fazer uma porcentagem, dividir o dia da saída pelo dia da entrada menos 1, isso vai me dar o resultado. E se for uma venda, eu vou fazer então, dividir o dia da entrada dividido pelo dia da saída menos 1. Ok? Fiz isso aqui e eu vou ter o resultado em porcentagem, olha só, para todas as operações da virada de média. Então olha só, a gente tem aqui o resultado para a virada de média em porcentagem, alguns aqui, ó, resultado de 21% negativo, 20%, 22% positivo, 300% em um trade, tá? Então, é estratégia seguidora de tendência, às vezes você vai ganhar muito mesmo e às vezes você vai perder bastante, às vezes você vai perder um pouco. Normalmente você ganha muito mais do que perde, beleza? Dito isso, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu calculei o resultado em dólares. Se eu entrasse todas as vezes em cada operação com $1.000, quanto de dólares eu teria ganhado depois de reduzir as taxas? Coloquei a taxa de 0,5%. Então,
pagando uma taxa de 0,5% para entrar e sair em cada operação, quanto sobraria de lucro? Aqui, ó, 219 dólares e 72 centavos de prejuízo no primeiro trade. Já teve um trade aqui que ganhei 3 mil dólares e 105, tá? Isso depois de reduzir as taxas operacionais. Para fazer isso aqui, cara, cálculo simples. Basicamente eu faço o seguinte: se o resultado foi negativo, eu calculo os resultados de um jeito. Eu faço aí resultado em dólares menos as taxas. Se o resultado foi positivo, eu faço ali o resultado em dólares mais as taxas. Isso para calcular sempre está reduzindo as taxas de cada operação, para que eu consiga ter um resultado líquido, tá? Porque é muito importante você fazer isso, porque às vezes você constrói uma estratégia vencedora, acha que ela é maravilhosa, mas quando você tira as taxas operacionais, ela é perdedora. Então sempre tem que calcular as taxas de cada trade, beleza? Feito isso, eu calculei a curva de capital, tá? Então começando com 3 mil dólares, é sempre importante, pessoal, começar com pelo menos 3 vezes aquilo que você está entrando em cada operação, tá? Se você for operar com esse tipo de estratégia de reversão de tendência não, de seguidora de tendência, porque o drawdown delas tende a ser um pouco alto, os trades podem sofrer um prejuízo interessante, então você pode perder, por exemplo, 500 dólares em um trade. Se você está entrando com 1.000 dólares, tem que ter pelo menos ali 3 mil dólares na conta para você começar, beleza? Fiz isso aqui, calculei isso aqui. Quais foram os resultados, pessoal? Olha só o resultado crescente histórico, de 2013 até 2022. Teve esses dois grandes ganhos aqui, lá em 2013 e lá em 2020. Grandes ganhos mesmo, tá? Um de 300% e outro de 400%. E fora isso, o resultado também segue vencedor, passando por períodos de perda. Esses aqui são os períodos de perda. Toda vez que teve um pico como esse, a gente teve um período de perda. Qual foi o pior período de perda, o momento de maior perda na estratégia? Foi aqui menos de 12%. Então, no pior momento, a estratégia não perdeu mais de 12% de todo o capital total. Isso é excelente, excelente, pessoal. Beleza? Então você tem que sempre pensar nisso. Uma estratégia que ganhe bastante, seja consistente e tenha uma perda pequena quando ela começar a perder. Agora, quantos dias pode durar um trade nessa estratégia? Teve trades aqui que duraram menos de 60 dias, como a gente pode ver aqui, menos de 50 dias. E teve dois trades, né, que duraram aí quase 200 dias. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você teria comprado o Bitcoin e só vendido 200 dias depois. Tá? Então é uma estratégia que exige muita paciência. Você não vai ficar comprando e vendendo todo dia, você não vai ficar quebrando a sua cabeça como louco e você vai ganhar dinheiro. Por que não seguir uma estratégia assim? Por que ficar aí esperando o Wellington dizer que tem chance de subir para você comprar e tem chance de cair para você vender? Você precisa começar a traçar as suas próprias estratégias. Se a gente for aqui fazer o ganho em porcentagem, né? A gente começou ali com 3 mil dólares e terminou aqui com um pouco mais de 16.500 dólares. A gente está falando aqui, pessoal, de um ganho, vamos calcular para vocês. Estamos falando aqui de um ganho de 450%, tá? De 2013 para cá, são 9 anos. Se a gente dividir aqui, então, esses 450% por 9 anos, vai dar aí mais ou menos 50% por ano de juros simples, tá? Sem aplicar juros compostos. Essa curva aqui, pessoal, é sem aplicar juros compostos. Eu estou simplesmente fazendo aqui as operações sempre com 1.000 dólares. Independente de quanto eu tenho na conta, eu estou sempre usando 1.000 dólares para entrar. Se eu fazer juros compostos, essa curva, claro, vai ser muito maior e o ganho vai ser muito, muito maior, tá? Quer ver isso aqui? Vamos colocar esses juros compostos para vocês terem uma ideia. Olha só, pessoal, isso aqui, começando com 3 mil dólares, a gente teria aí mais de 2 milhões de dólares. E no pior momento teria se perdido aqui 63% do capital, tá? Então lembrando que você está aplicando juros compostos aqui, existe um risco de você aumentar consideravelmente o seu drawdown, logo você tem aí chance maior de quebrar o capital, tá? Então teve um momento que perdeu ali mais de 60% de tudo que tinha, mas olha só, a curva de capital segue muito semelhante, o crescimento é muito grande. Se a gente tirar isso aqui, se a gente pegar isso aqui e tirar isso com o logaritmo, olha esse crescimento aqui, tá? Explodiu o lucro, né, em algum momento ali por conta dos juros compostos, sempre você reaplicando o que tinha na conta toda vez em cada trade, executando poucos trades, foram menos aqui. Se a gente pegar o resultado histórico, apenas 71 operações em 9 anos, isso dá aí, pessoal, um pouco mais de 7 operações por ano, tá? Então é muito pouca operação por ano, com muito resultado e tem que ter muita paciência, tá? Então veja, algo simples, uma ideia simples, calculada em Excel,
que pode dizer sempre aqui se a gente vai comprar ou vender. Como é que a gente sabe qual é o sinal de compra e o sinal de venda? Basicamente, a gente tem que fazer aqueles mesmos passos, tá? A gente tem que pegar aqui, lembra daqui do filtro? Vamos botar o filtro aqui. A gente vai colocar aqui embaixo os dados do Bitcoin. Então hoje é dia, vamos pegar para vocês, hoje é dia 19 de setembro, tá? Quando fechar hoje às 9 horas da noite, a gente vai colocar aqui os dados do dia 19, abertura, fechamento, máxima e mínima, arrastar essa parte da planilha para baixo, filtrar, ok? Filtrar aqui os dados, tirar o fora, copiar os dados, colar aqui, filtrar novamente e colar aqui, ok? Então você acaba tendo que fazer um trabalhinho manual, mas que você faz uma vez por dia esse trabalho, ou você pode fazer o seguinte, você pode colocar as 4 médias móveis aqui no TradingView para seguir essa estratégia. Coloca uma média de 5, uma média de 10, uma média de 20 e uma média de 35. Quando todas estiverem viradas para cima, 1, 2, 3, 4, você vai comprar e só vai vender quando todas estiverem apontando para baixo, uma abaixo da outra. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Olha só que coisa maravilhosa. Estratégia simples e vencedora. Você para de seguir gurus, para de seguir as análises de alguém e começa a usar a sua própria estratégia. Agora, como é que você faz para criar a sua própria estratégia? Primeiro, você vai precisar aprender a usar o Excel, se você não sabe nada. Cara, faz um curso básico de Excel, tá? Então, o que é que você precisa para criar suas próprias estratégias, começar a ganhar de verdade? Você precisa se dedicar um pouco, né? Estudar o Excel, estudar um pouco de análise de dados, um pouco de estatística vai te ajudar bastante. Então, estatística básica ali, estatística 1, 2 e 3, você consegue encontrar um curso básico desse na Udemy, em outras plataformas, que tem, às vezes até no YouTube, cursos gratuitos. Então, aprende esses conteúdos básicos, estatística básica, Excel, análise de dados básica, tá? Com o Excel. Com esses conteúdos básicos, você já consegue pegar aqui os conteúdos do canal CryptoFácil no YouTube, que tem aqui no YouTube uma playlist chamada CryptoTrade. Nos primeiros vídeos dessa playlist eu faço muitos exemplos desse tipo de estratégia, mostro como é que você faz, mostro como é que você começa até a finalização da estratégia, mostro como é que você aplica no dia a dia. Então vê os conteúdos lá, que com certeza você vai crescer bastante. Outra dica é olhar o canal Outspoken Market aqui no YouTube, o canal do meu amigo Leandro Guerra, que com certeza vai te ajudar muito caso você queira dar um passo além, aprender a programar, começar a usar Python, começar a usar R, usar Machine Learning, coisas mais complexas se você tem um background matemático ou já é formado em engenharia ou algo assim, ou até mesmo se você começou do zero como eu, que não sabia nada desse assunto e comecei a aplicar esse tipo de coisa no mercado, você pode começar e fazer acontecer, cara. Então sai dessa mesmice de seguir estratégias de terceiros, começa a aplicar suas próprias estratégias, pega essa planilha aqui, ó, pega essa ideia aqui, do que eu fiz aqui e então aplica para você, tá? Você vai conseguir fazer. Eu quero que você faça isso por conta própria, porque se eu sempre disponibilizo a planilha para vocês, a galera fica com preguiça, a galera não corre atrás, a galera não aprende e isso faz com que você perde dinheiro e depois vem culpar o Wellington aqui, comentar nos comentários: nossa cara, segui você e perdi dinheiro. Para de seguir esse tipo de dica na internet e começa a estudar e a construir as suas próprias estratégias. Enquanto você não fizer isso, você só vai perder dinheiro no mercado cripto. Agora eu quero saber de você que me ouviu até aqui. Você já tem uma própria estratégia, você segue uma estratégia de trading, você fica seguindo análise de um ou de outro, você vem só perdendo no mercado? Deixa aqui embaixo seu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.